Olha pra mim nessa câmera e me fala o seguinte: você gosta de arroz? Quem não gosta de um arrozinho, não é? Aqui no Brasil eu tenho a impressão que é a comida número 1 entre todas as que a gente tem disponíveis no dia a dia. Eu não sei se você já viu por aí a discussão ao redor do arroz, no contexto do diabetes, é claro, mas tem muita gente falando que o diabético tem que tomar muito cuidado com o arroz. E eu sei que a maioria de vocês não gosta nem um pouquinho dessa ideia. Decidir, afinal de contas, será que é possível você comer arroz? Como é que a gente pode dar um jeito de encaixar o arroz na sua rotina? Esse vídeo tá imperdível, hein? Pode fazer diferença na sua vida real. Começamos logo após a vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas! Nesse vídeo vamos falar sobre arroz, um dos assuntos que se tornou rapidamente um dos preferidos dos diabéticos aqui na internet. Afinal de contas, tem como comer arroz? Precisa ser o integral? Mas e se ele for pretinho? E se ele for vermelhinho? Essas e outras dúvidas vamos destrinchar nesse vídeo agora. Para você que não me conhece, meu nome é Guilherme Marquezini, sou médico, sou endocrinologista e trabalho com o diabetes especificamente há quase 25 anos. Nesse canal eu explico para você como o diabético pode alcançar resultados melhores com menos medicamento. Eu e a literatura médica, em geral, chamamos isso de reversão do diabetes tipo 2. Esse é um capítulo da endocrinologia, quer você saiba disso ou não. Seu médico já te falou sobre a reversão do diabetes? Tá em alta o assunto, hein? Ó, fica esperto, segue a gente, vamos aprender esse negócio que te interessa. Volta e meia, quando a gente fala de reversão do diabetes, a gente vai acabar no grande grupo dos carboidratos. Hoje eu quero falar sobre um em especial, que é o queridinho aqui da maioria dos brasileiros, que é o nosso arrozinho de cada dia. Com certeza você já escutou que carboidratos são importantes porque são fontes de energia para o nosso corpo e que eles devem fazer parte do seu hábito alimentar no dia a dia. Talvez você tenha escutado essa história, mas um pouquinho diferente, que o arroz ideal deveria ser o integral, porque daí ele tem uma camadinha a mais de fibras que tornam a digestão desse arroz mais lenta, o índice glicêmico um pouco menor e de brinde essa camadinha tem algumas vitaminas extra também. E finalmente tem a tribo aqui na internet do pessoal que não recomenda arroz de jeito nenhum. E aí a criança chora e a mãe não vê, não é verdade? Ninguém gostaria de se imaginar sem um arrozinho. Eu acho tão engraçado isso, né? O arroz já não é uma comida super saborosa, vamos combinar. Precisa temperar muito bem temperadinho para ele ficar gostoso de comer. Mas o contrário é aquele gostinho, né? Igual farinha de trigo, igual macarrão, igual tantas outras coisas, meio sem gracinha assim. Mas pede pro povo tirar pra você ver. Pede o pessoal deixar o arroz gelado para ver o tamanho da revolta. É verdade sim que carboidrato, seja na forma de amido, de arroz, de macarrão, aliás, como uma fonte prontamente disponível de energia. Uma energia de uma queima um pouco mais rápida. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: afinal de contas, você, não estou falando de mais ninguém, eu quero que você pense no seu próprio caso, vai precisar de energia para quê? Vamos ser sinceros aqui agora. Esse papo de que carboidrato é muito importante como fonte de energia nasceu entre atletas de altíssimo desempenho. Coisa de campeão mundial, de gente que vai para a Olimpíada, atletas profissionais que vivem para treinar e para competir em alto nível. Claro que como tende a funcionar para eles, isso vai caindo. Daqui a pouco o atleta que não é o campeão mundial, mas já é o 10º, o 100º do mundo, o atleta amador começa a querer copiar os campeões. Rapidamente vai estar na academia aí da esquina da sua casa. E quando você começa a falar de esporte amador, de treinamento de nós, meros mortais, lá vem o papo de que carboidrato é uma fonte muito importante de energia. Ok, é uma fonte muito importante de energia, mas deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você vai precisar de tanta energia assim? Você tem treinado 6 vezes por semana, 1 hora bem feitinha todo santo dia? Você tem lutado para aumentar o seu desempenho, para andar cada vez mais rápido, para começar a correr, para levantar cada vez mais peso? Enfim, você está competindo com alguém ou com você mesmo para estar sempre melhorando um pouquinho? Porque talvez, se você não tem esse empenho todo na sua vida atlética, esse argumento de que uma fonte de energia de queima rápida é muito importante, talvez não seja tão importante assim no seu próprio caso. Especialmente se você simplesmente treina para tentar manter a sua saúde, ou se você treina para manter o esqueleto em movimento, não deixar enferrujar depois de uma certa idade. Quer dizer, é uma visão completamente diferente no mesmo assunto de esporte, de treino, de atividade física, mas com intuitos completamente diferentes. Agora, tudo que eu vou falar aqui se refere ao paciente diabético e eu preciso focar na maioria. A maioria dos pacientes diabéticos
tem bastante energia estocada no seu próprio corpo. Só que não na forma de carboidrato. Esse nosso organismo não é craque de estocar praticamente nunca. Tem um limite muito pequeno para estoque de açúcares. Agora, estoque de gorduras, a gente é craque. E adivinha, gordura também é uma fonte de energia que os atletas, inclusive, gostam muito de usar. É possível treinar e aperfeiçoar esse uso e, inclusive, pode ser até interessante. Se você já tem gordurinhas em excesso no seu corpo, você dá uma forçada para que o corpo queime mais gordura, concorda que parece que pode dar uma ajuda na história, concorda? E realmente isso tende a acontecer. Quanto mais você evita os carboidratos, naturalmente o corpo vira essa busca por energia para as gorduras. Isso pode ser uma ferramenta interessante para quem precisa emagrecer, para quem precisa perder gorduras específicas, sabe aquelas gordurinhas em órgãos importantes? O fígado gorduroso, que agora o pessoal está descobrindo que também tem o pâncreas gorduroso, o coração gorduroso e por aí vai. Isso o diabético tem muito. Nesse aspecto, o arroz, ou na verdade a retirada do arroz, pode ajudar bastante, tá? Então esse é o primeiro parâmetro. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o quanto de carboidratos, seja arroz, pão, macarrão ou frutas, inclusive, a depender dessa quantidade de qualquer tipo de carboidrato que a pessoa queira consumir por dia, é bom que ela seja muito atlética. Ou seja, resumindo, carboidrato, pessoal, a gente precisa merecer. Primeiro você gasta treinando, depois você vai pensar em repor de acordo com a sua necessidade. Isso é fundamental se você imaginar que a gente tem um compartimento no nosso corpo, eu chamo ele de banheira, e que ele tem um certo limite para estoque de energias em geral. Se a gente consome bastante energia na forma de arroz, não queima muito, concorda que vai começar a vazar? É igual uma banheira na sua casa, só que com o ralo entupido e a torneira escancarada. Vai causar problemas. E o diabetes é basicamente isso, é o começo da história do diabetes, é exatamente esse transbordo de uma banheira sem controle. Um segundo detalhe, inclusive, é a gente tentar imaginar como anda a sua própria banheira hoje. Vamos tentar imaginar aqui, eu vou colocar na tela um copo para a gente fazer um exercício bem facinho. Esse copo está representando a nossa banheira, tá? Imagina que ela tem um ralo, ela tem uma torneira enchendo esse vasilhame qualquer. Se a sua banheira estiver bem vaziazinha, concorda que pode entrar um bom tanto antes que ela se sobrecarregue e vaze pela casa toda? E o contrário também é válido, né? Se você tiver com a sua banheira lá pelas tampas, só falta 2 gotas para começar a vazar. Agora, vamos pensar ao contrário. Se a sua banheira tiver já com água pelas tampas, daquela que só falta 3 gotinhas para começar a pingar, a esparramar água fora da bacia ou da banheira, quanto arroz você acha que você pode comer? Então a determinação do nível da sua banheira também deve entrar na sua análise. Como é que a gente sabe se a banheira tá cheia ou se não tá? Tem vários jeitos. Um jeito bom, olhando para você no espelho. Fica lá peladão depois do banho, não precisa mostrar para ninguém, não mostra para mim, não me manda foto, por favor, tá? Mas você dá uma olhada no que está vendo e analisa a sua composição corporal. O banheirudo, a pessoa com a banheira cheia, tende a ficar com mais gordura no tronco e com as pernas mais finas. Só que isso acontece em etapas. Primeiro você engorda e pode engordar no corpo todo, ficar com os membros grandes, ficar com os braços grandes, as coxas grandes. Mas num segundo momento a tendência é essa gordura migrar. Quem aqui já percebeu a bunda murchando? Quem aqui percebeu o volume de coxa diminuindo e a barriga só que aumenta? Esse é um sinal forte de banheira cheia. Sem falar as alterações de exames, laboratoriais mesmo. O próprio diabetes, colesterol e triglicérides, a pressão aumenta, ácido úrico, esteatose, tudo isso é sinal de banheira cheia. Quanto mais dessas coisas você tem, maior é a chance de você ser um banheirudo. Quanto mais dessas coisas você tem, portanto, menos arroz você deveria estar comendo. Porque o seu corpo está mostrando que o que ele menos precisa nessa hora é uma fonte rápida e fácil de energia. Você já está pelas tampas de energia. Não precisa mais. Precisa queimar um pouquinho, na verdade. Ah, mas eu tenho que comer menos, mas quanto menos? Aí, pessoal, o ideal é você acompanhar isso no dia a dia. Eu gosto de usar aquela fitinha de glicose na ponta do dedo para você analisar se o seu almoço coube na sua banheira. O seu arroz e feijão, sua tapioquinha, o seu cuscuz, essas coisas cheias de amido que vocês gostam. Então, se depois de 2 horas da primeira garfada, a sua glicose na ponta do dedo ainda não voltou para baixo de 140, provavelmente sua banheira estava cheia demais
mais para aguentar aquilo que você comeu. Ou então, se você quiser imaginar, teu ralo não gastou o suficiente. Ah, mas o meu arroz é integral, o meu arroz isso, aquilo. Repara, a diferença de fibra na casquinha do arroz, comparando o branco com o integral, é deste tamanhozinho, é muito, muito pequena. Pode ver nas tabelas lá nutricionais. Então, o que eu vejo na minha experiência com os meus pacientes, com os meus alunos, é que o pessoal vai para o integral, vai para farinha integral, para aveia, para essas coisas cheias de fibra, e vão perceber, se fizerem as fitas, que não acontece nada. Vai disparar igual, é um estrago gigantesco que depende principalmente não da fibra, mas de quanto carboidrato ainda resta. Então, se digerir um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, pessoal, vai acabar dentro da banheira de qualquer jeito. É bom que tenha espaço lá para receber. Deu para entender isso aqui um pouquinho melhor? Não é maldade do pessoal, do médico aqui, Dr. Guilherme, nem ninguém, querer que você fique sem o seu arroz. Eu não quero que você sofra as complicações do diabetes. Eu não quero que você fique cego, que você perca a função do seu rim ou um pedaço do seu pé. E por incrível que pareça, o diabético é parecido com o peixe e acaba se lascando pela boca. Não deixe isso acontecer. Checa a sua doença aí na sua casa. Use as fitas, mas não somente em jejum. Olha para o que acontece depois que você come. Essa é a melhor ferramenta para você analisar se a sua alimentação está adequada para o seu próprio caso. Não me importa se o seu filho, o seu vizinho, o seu marido, o seu amigo come arroz, dá tudo bem para eles. O papo é com você, isso é completamente individual. Tamo combinado? Façam as fitas após o almoço, me contem aqui o resultado. Vai ter gente aqui, leia os comentários, vai ter gente tendo surpresas com a tapioquinha do dia a dia. Fica de olho e me conta aqui embaixo. Toda semana, pessoal, a gente vai fazer vídeos bem práticos exatamente sobre isso para você alcançar resultados melhores com menos medicamentos. Se você gostou desse, já sabe como é que é, né? Joinha, segue, compartilha, notificações, pode até se tornar membro do canal. Toda semana temos 2 a 3 vídeos novos, eu espero você no próximo. Até lá, um grande abraço.